Bom dia, peritos. Meu nome é Agenor Zaparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, hoje eu queria tratar de um tema que é estranho para quem está começando na área da perícia, e a maioria desses vídeos é para isso mesmo, para ajudar quem está começando. Sobre as intimações, nós vamos falar hoje sobre intimações. A gente costuma brincar que eu não vou te convidar, eu vou te intimar, e parece uma coisa obrigatória, uma coisa impositiva, né? E a gente assusta quando a gente recebe uma intimação do juiz, nós como peritos. Mas na verdade, a intimação no processo judicial é basicamente um chamamento, né? É o nome dado ao chamamento ah, de, de, de todas as partes presentes nos autos, né? Quando o juiz quer chamar uma parte para manifestar, ou um perito para manifestar, ou o advogado para se posicionar sobre algo, ele faz uma intimação, né? E essa intimação ela pode ocorrer por correios, ela pode ocorrer via sistema, né? Nós temos aí dois sistemas eu estou falando, eu estou me baseando no Tribunal Estadual, TJMG. Então nós temos a intimação pelo TJMG, né, PJI do TJMG, e pelo AJG, ou se não JG, que é o sistema de auxílio à justiça, que é dos peritos, né? Então você tem como ser intimado de duas formas, tanto pelo AJ do TJG, do TJMG, quanto pelo PJI, que é onde você consegue acessar os processos, né? Tá, imagina que o juiz ele precisa de um perito e a primeira coisa que ele vai fazer é te nomear, né? Então ele te nomeia e passa para a secretaria da vara dele te intimar. Você vai receber uma intimação, tá? Só relembrando agora, mais moderno, intimações podem ocorrer por telefone também, pelo WhatsApp, eu já recebi. Por que mais? Telefone, WhatsApp, PJE, TJMG, AJG e pelos correios. Basicamente é isso. Tá, então você recebeu a intimação para analisar a sua nomeação. E da sua nomeação você vai analisar se você aceita ou não, né? Se você é o profissional competente para dirimir aquela perícia, né? Se os quesitos apresentados são de sua competência, se as perguntas do quesito envolvem outros profissionais da área, para você avisar para o juiz, excelência, alguns quesitos obriga a uma perícia complexa. O que é uma perícia complexa? É quando você tem mais de uma competência envolvida, como por exemplo, digamos aí, uma instalação elétrica num ambiente rural que envolve ambiental. Aí você precisa de um engenheiro eletricista e de um engenheiro ambiental, entendeu? Então você tem duas características aí, duas competências, a perícia é complexa. Então você tem que analisar tudo, porque se você vai aceitar a perícia, tem que aceitar sabendo que ela é complexa ou não. Se você é competente parcial ou completamente naquela perícia, tá? Então você tem que avisar para o juiz. Excelência, essa perícia eu tenho competência completa e eu posso fazer ela sozinho, então vai aqui os honorários. Não, excelência, essa perícia é complexa, necessita da competência do engenheiro ambiental também. Vai aqui minha proposta de honorários, onde eu convidei um colega, que é engenheiro ambiental, para complementar a competência, né? Então, ou você deixa a cargo do excelentíssimo juiz indicar um segundo perito, tá? Ele que vai definir. Então você apresenta a proposta. Se você tem algum colega para chamar, chama, junta na proposta e deixa a proposta aberta para que as partes possam deliberar sobre isso. Se o juiz entender que, ok, atende o seu pedido da sua proposta, ele vai mandar pagar e você vai chamar o seu colega para fazer a perícia junto com você. Agora, se o juiz entender que não,
que vai ter que ele nomear um outro profissional, ele vai mandar pagar parcialmente a sua proposta, né, a parte que te compete, e o restante o outro perito vai apresentar a proposta. Aí depois vocês têm que apresentar o agendamento da perícia. Bom, aí você foi intimado, você vai apresentar a proposta de honorários, né? Aí da proposta de honorários, vai passar um tempo, as partes vão ser intimadas para deliberar sobre a sua proposta. Depois que elas apresentarem seus aceites ou as suas manifestações, que pode ser impugnação, excelência, eu aceito, os honorários estão pertinentes e estou efetuando o pagamento da parte que me compete, né? Porque pode ser que se as duas partes pediu perícia, as duas partes têm que pagar, né? Meio a meio. Agora, se uma parte só pediu perícia e a outra não quer perícia, ela vai participar da perícia, ela vai poder apresentar quesitos, ela vai poder fazer se participar como se estivesse pagando. Mas, como quem pediu foi a outra parte, somente essa outra parte vai pagar o valor da perícia. Então, isso o juiz vai identificar lá na hora e vai determinar o pagamento, né? Quem vai fazer o pagamento, né? Então, apresentou a proposta, as partes manifestaram, impugnando, porque pode impugnar também. Excelência, o valor está muito alto, o valor está ultrapassando os princípios da proporcionalidade, ultrapassando os princípios da razoabilidade. Pede para o perito reduzir o valor, ou senão eles apresentam um valor contrário. Fala, excelência, os valores médios das perícias nesse setor está rolando em volta de, sei lá, tantos reais. Chame o perito para ver se aceita esse valor. Aí o perito pode aceitar ou não. Aí você vai receber outra intimação, tá? Que pode ser pelo sistema. Geralmente, depois da primeira intimação, todas as outras são pelo sistema. Lembrando que você precisa ter, você como perito, né? Precisa ter o pendrive, que é o assinador digital, né? Para quê? Para você poder ter acesso com a sua assinatura digital aos autos, senão você não tem acesso à íntegra dos autos, quer dizer, você não vai conseguir ler petição, contestação e as intimações, tá? Bom, você foi então intimado para se manifestar contra a impugnação. Você vai, ou você mantém o valor, comprovando que o valor está correto, trazendo mais pareceres a favor, por exemplo. Você pode trazer partes de outras perícias que cobraram valores parecidos para demonstrar para o juiz que o valor que você propôs é um valor razoável, né? Para o juiz ter munição para ser convencido de que ele pode mandar pagar e não te destituir, porque pode acontecer também, se ele perceber que o valor está muito caro. Isso geralmente ocorre com perícias com causas de baixo valor. Imagina que tem uma causa de 5 mil reais, você apresenta a perícia de 10. Realmente não compensa fazer uma perícia desse jeito, né? Eu acho que compensa, porque o importante da perícia não é demonstrar a verdade dos fatos, ou a perícia é para restituir o valor da pessoa. Se é para restituir o valor da pessoa, realmente, aí não compensa. Você vai pagar 10 mil para uma perícia, para uma causa que vai restituir ao autor ou ao réu que for o valor de 5 mil. Então, realmente não compensa. Agora, se é para mostrar a verdade dos fatos, e lembrando que quem perde paga, inclusive a perícia, né? As causas, as custas, o prolabore, os honorários do advogado e tudo mais, uma causa de 5 mil, ela pode, nesse caso, por exemplo, 5 mil mais 10 mil do perito, mais as custas do processo, mais as custas do advogado. Uma causa dessa pode dar, sei lá, 20 mil reais e ela custava 5 mil. Mas provou-se a verdade.
trouxe a perícia para provar a verdade. Essa que é a intenção, eu imagino, né? Mas geralmente não acontece assim. Quando se estabelece um valor de causa muito baixo, a perícia que ultrapassar o valor ou chegar próximo desse valor vai ser impugnada, com certeza. Então o juiz pode te destituir do caso e intimar um novo perito para ver se ele aceita trabalhar com valores menores. E aí geralmente o juiz ele determina um valor, determina o valor de, sei lá, 5 mil, vou determinar o valor de R$1.000. Chame o próximo perito para ver se aceita. Aí os peritos não vão aceitando e acaba que aquela causa vai se perder sem perícia mesmo, né? Ela vai ser julgada, ela vai ter mérito sem perícia mesmo, né? Então mas imagina que você aceitou a intimação, você foi intimado para se manifestar, você manteve o valor, apresentou novos paradigmas para o juiz se pautar de que o valor estava correto. O que acontece? O juiz agora vai intimar as partes para se manifestarem sobre essa segunda proposta sua, ou, na verdade, sobre a manutenção da sua proposta. Se manifestar sobre a sua manifestação, né? E aí as partes vão fazer geralmente a mesma coisa, né? Excelência, ainda tá muito caro e tal. Eu gostaria que o perito abaixasse o valor ou substituísse-o. Que Vossa Excelência substituísse por um outro perito, intimasse um novo perito. O juiz pode entender que o valor realmente está alto e te destituir, ou ele pode mandar pagar, né? Porque chamar peritos com causas baixas também está difícil hoje em dia. Então, geralmente o juiz o que ele faz? Olha, vocês não pediram perícia? Eu chamei um perito, ele se dispôs, apresentou proposta, vocês contestaram, ele manteve a proposta, portanto aceite ou descarte-o. Eu vou julgar sem a análise de prova pericial, né? Então, acaba que a pessoa, as partes fazem o pagamento e você, depois disso, é intimado a fazer o agendamento da perícia. Nesse momento, se você for esperto, você já solicita o seu direito de levantar 50% dos honorários antecipados, tá? O CPC te dá esse direito de solicitar, se você comprovar a necessidade, de levantar os honorários, 50% dos honorários. Geralmente quando você tem deslocamento, quando você tem que alugar algum equipamento, ou senão você vai contratar uma terceira pessoa para te auxiliar, aí você consegue explicar para o juiz que existe a necessidade do levantamento para custear essas partes aí, essas necessidades aí. Aí você apresenta o pedido de adiantamento, né? O pedido de adiantamento que já estava lá na sua petição inicial, sua proposta de honorários inicial. Tá? Você só relembra o juiz que, Excelência, eu solicito que aprecie o pedido de número tal da proposta inicial, da qual transcrevo na íntegra aqui abaixo. Para quê? Para relembrar ele que na proposta inicial você já pediu 50% e ele esqueceu de apreciar. Aí ele vai se atentar, vai autorizar, a secretaria vai expedir o alvará e você recebe antecipadamente. Aí será intimado novamente para fazer o agendamento da perícia. Você apresenta o seu documento de agendamento da perícia e no dia você vai na perícia. Faz todo o processo diligencial, coleta dados, faz exames dos dados, análise dos dados e depois termina tudo de forma laboratorial na sua empresa, né? Onde você vai redigir o laudo. Bom, aí da entrega do laudo, as partes serão intimadas para fazer a apresentação das manifestações contra o laudo. Então algumas partes vão impugnar o laudo, outras vão apresentar quesitos quesitos esclarecimento e outras simplesmente aceitar, né?
Porque geralmente quando você apresenta um laudo, você ponderou uma das partes. Uma vai sair prejudicada e outra sair beneficiada, geralmente, tá? Mas já existe casos já aconteceu comigo de casos que a perícia ela prejudicou as duas partes, né? Então, aí você acaba recebendo impugnação das duas partes. Então você recebeu impugnação, você tem que ler e você vai receber uma intimação novamente. Você vai ter que ler aquela impugnação e esclarecer os dados, as dúvidas que ficaram ou rebater o que foi alegado naquela manifestação. Às vezes você apresenta eu utilizei um multímetro para fazer a medição de energia. Aí a outra parte vai falar, mas ele apresentou um multímetro, mas não apresentou um certificado de validade. Estava mesmo certificado aquele multímetro? Ele estava no prazo de validade? Será que ele não está defeituoso? Aí você vai rebater, comprovando que o seu equipamento era um equipamento que foi comprado em data tal, ou senão que ele tem o certificado de aferição e tal. É assim que você vai rebater, né? Que você vai apresentar suas manifestações, né? E então, intimação, como eu falei no início, basicamente é um chamamento das partes dentro dos autos. Então não se preocupe com essa palavra, tá? E se for uma intimação inicial, para você, quando você é intimado da sua nomeação, você não precisa aceitar. Não é uma coisa obrigatória. O juiz não pode obrigar você a trabalhar. Então você pode denegar. Você pode negar a perícia e excelência por excesso, você só tem que explicar. Por excesso de serviço, por inviabilidade financeira, por impossibilidade pessoal, qualquer coisa, né? Eu estou de férias, qualquer coisa. Você pode negar, tá? Agora, depois que você aceitar, todas as outras intimações você tem que cumprir, né? Senão, consequências ruins podem acontecer. Por exemplo, você ser intimado a devolver o valor, ou senão a pagar uma multa, ou até processado por abandono de perícia, né? Não, isso não sei se é um crime, mas de um crime que decorra desse abandono de perícia, né? Então, pessoal, acho que nós conversamos bastante sobre o tema de intimação, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre as intimações, deixa aqui embaixo, eu respondo para você. No meu site também tem algumas informações, alguns artigos sobre o tema. Vou deixar aqui embaixo também. E tendo qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Grande abraço e até mais.